Maria João Valente Rosa é professora na Universidade Nova de Lisboa, doutorada em Sociologia e especializada em Demografia, área na qual tem uma extensa obra como autora e coordenadora. E à frente da Pordata desde 2009. Maria João, muito bem-vinda. A 1000 palavras não fazem uma árvore. É um gosto tê-la aqui. Eu agradeço o convite. O que é a Pordata? A Pordata é um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, um projeto de estatísticas, de acesso à informação sobre nós todos, e essa mesma informação é vastíssima. Temos dados, estão disponíveis os dados sobre população, saúde, educação, proteção social, ciência, cultura. Bem, muita informação, mas informação que é passada de uma forma simples, fácil, de forma a que as pessoas possam, através dela, compreender minimamente o mundo em que vivem. Esta plataforma, a Pordata, o acesso aos dados é um acesso gratuito e a informação não incide apenas sobre Portugal, mas também existe uma base de dados de Portugal na Europa, portanto com dados sobre todos os países da União Europeia, incluindo Portugal, e também há uma base de dados que nos permite olhar para o país em termos regionais, com informação para todos os concelhos de Portugal. Portanto, é uma base de dados muito importante porque fala sobre nós e eu acredito que a melhor forma de nos conhecermos enquanto pessoas é olharmos para as estatísticas. São o melhor espelho que temos da nossa sociedade e da sociedade em que vivemos. Maria João, e tendo em conta as grandes diversidades, concentrando-nos nós nos traços mais comuns, podemos dizer quem somos nós, os portugueses, a partir dessa expressão dos dados estatísticos? Eu diria, claro que sim, claro que podemos, mas eu diria que é muito difícil, muitas vezes, sintetizar em 2, 3, 4, 5 aspectos aquilo que somos. Nós somos muito, temos uma diversidade muito grande, depende das áreas que falamos. No entanto, e se calhar é mais fácil, diria, é mais fácil falarmos daquilo que não somos, ou talvez mais fácil responder à sua pergunta através daquilo que muitas vezes nós pensamos que somos e não somos, e que os factos desmentem. Talvez é uma forma de responder à sua pergunta. Por exemplo, nós não somos um país pequeno. Tantas vezes ouvimos dizer que Portugal é um país pequeno. Bem, do ponto de vista de população, Portugal não é um país pequeno no quadro da União Europeia. Tem cerca de 10 milhões e 300 mil habitantes. 10 países da União Europeia a 28 têm menos de 5 milhões de habitantes, portanto menos de metade da população de Portugal. Portugal está no 12º lugar, portanto é o 12º país mais populoso da União Europeia. Tem o dobro da população, por exemplo, da Dinamarca ou da Finlândia. Portanto, nós não somos um país pequeno, como muitas vezes dizemos, e os factos estão lá e podemos comprovar através dos factos. Também, muitas vezes, dizemos, ou ouvimos, ou pensamos que somos um país do Sul em tudo. Não somos um país do Sul? Somos um país do Sul do ponto de vista geográfico, mas em termos de comportamentos, em termos de sociedade, nem sempre alinhamos com os outros países do Sul da Europa. Então, o que a Maria João está a dizer é que, sendo um país geograficamente do Sul, em termos de comportamento, temos características que nos podem levar a pensar que somos um país do Norte. Em alguns casos somos um país do Norte, noutros casos somos um país do Centro, noutros casos nós vamos variando um bocadinho os países com os quais alinhamos. Agora é muito redutor pensarmos em Portugal como um país do Sul da Europa. Um bom exemplo, um bom indicador, que também pode ser encontrado na Pordata, é a percentagem de nascimentos fora de casamento. Em Portugal, os nascimentos fora de casamento, filhos de pais que não são casados, é já maioritário, é de cerca de 53%. A maioria dos nascimentos, os pais não são casados. Muito bem. E esta percentagem, que é uma percentagem extremamente elevada, aproxima-nos muito de países como a Suécia ou como a Dinamarca. E estamos muito afastados de países como a Grécia, com 9% dos nascimentos fora de casamento, ou Itália. Permita-me esta interrupção. Quando
as crianças nascem maioritariamente fora do casamento e nós temos esta ideia, em nós claríssima, que corresponde à realidade ou a um preconceito, nós está a dizer que já não somos um país católico no comportamento? Bem, do ponto de vista... O casamento não tem necessariamente a ver com uma determinada religião. Portanto, é o casamento civil que estamos a falar. De qualquer das formas, fora do casamento. Mas, de qualquer das formas, do ponto de vista mesmo dos casamentos, os casamentos católicos já são uma minoria por comparação aos outros casamentos. Portanto, esse é um outro indicador. Porém, o que podemos retirar deste indicador dos nascimentos fora do casamento é que, por exemplo, o casamento já não é uma condição prévia para se pensar num projeto de parentalidade. Somos muito diferentes do que éramos no passado. No passado, o primeiro passo é primeiro casamos e depois pela Igreja ou não, maioritariamente no passado era pela Igreja Católica, e depois, em seguida, começamos a pensar num projeto de ter filhos. Ora, hoje não é assim. Para já começamos a viver, muitos casais, muitos jovens começam primeiro por viver, depois têm os filhos e depois, muitas vezes, na sequência, acabam por casar. Portanto, o casamento já não é o primeiro momento de um filme. E esses filmes da nossa vida vão sendo cada vez mais diferentes uns dos outros. Já não têm aquela linearidade também que tinham no passado. Quando diz no passado, refere-se mais especificamente ao período até 1974, em que havia uma consistência, pelo menos aparente, ou a ideia que nós temos é de uma consistência aparente do comportamento? Pois, falo de 74, mas não falo só de 74, porque as mudanças não se dão apenas com grandes transformações, mesmo do ponto de vista histórico. As mudanças vão-se fazendo ao longo do tempo. Sim, são subterrâneas e depois emergem. Sim. E vamos apercebendo delas, mais uma vez, os únicos mensageiros dessas mudanças, ou os primeiros mensageiros, não são os únicos, são os primeiros mensageiros dessas mudanças, são as estatísticas. E aí vamos apercebendo que, devagarinho, nos vamos transformando. Hoje, uma criança que nasce em Portugal nada tem a ver com uma criança que nasceu em Portugal há 20 ou há 30 anos. Nada tem a ver. As gerações são muito diferentes, as suas histórias vão ser muito diferentes, os desafios vão ser muito diferentes. E é, às vezes, errado, do meu ponto de vista, tentarmos projetar para as crianças aquilo que fomos no passado, dizendo isto é que é bom. Por exemplo, posso dar um exemplo em relação ao emprego, quando se diz, bem, se tu só serás alguém se arranjares um emprego estável. Isto é colocar um jovem perante um dilema terrível, porque há cada vez menos empregos estáveis. Mas no meu tempo existiam empregos estáveis. E eu, ao dizer só serás sucedido se tiveres um emprego estável, eu estou a passar uma mensagem errada. Eu, se calhar, deverei dizer, tu só serás bem sucedido se tiveres projetos e nesses projetos fores muito bom e fores reconhecido como uma pessoa muito boa. Mas, então, e portanto, nós devemos adequar, porque a mudança dos tempos tem sido muito grande e nós devemos adequar a nossa forma de olhar para a realidade em função muito dos tempos e da mudança dos tempos e não pensar que o passado vai fazer parte do nosso futuro. Faz parte do nosso futuro, porque faz parte do nosso presente e nós somos muito condicionados por um passado que tivemos. Mas o futuro vai ser bem diferente e nós temos que estar preparados para ele. Maria João, quando falou há pouco da questão geográfica e da questão do comportamento, daquilo que nos aproxima, por exemplo, do norte da Europa, da Suécia, no número de crianças que nascem fora do casamento, estes indicadores que apontou, o que lhe parece que isso diz em relação ao papel da família e da mulher em Portugal? O que lhe pergunto é, mais especificamente, saímos de uma estrutura familiar com caráter mais conservador, era assim que nós percebíamos a ideia de família, o pai, a mãe, o filho, agora para uma estrutura familiar completamente distinta, porque não podíamos falar em família, podemos falar em famílias com traços diferentíssimos entre si. E nessas famílias nascem as crianças, famílias inclusivamente de uma só pessoa, e tudo isto se reflete culturalmente.
Quem somos nós familiarmente agora? Eu tenho imensa dificuldade em responder à sua questão, porque, como disse muito bem, nós não temos um modelo e um padrão único. Vamos tendo vários padrões e é na diversidade que nós nos encontramos. E, por essa razão, considero que a única forma de retratar devidamente aquilo que se está a passar é falar do que é diferente e não dos tais modelos que servem a todos. Nós temos... e que nos pareciam estáveis no tempo e não são. Não pareciam estáveis, mais ou menos. Nós também fazemos às vezes uma leitura do passado, e quando estou a falar do passado, estou a falar do passado recente, como algo em que as pessoas eram super felizes, viviam todas em harmonia, os casais eram maravilhosos, as criancinhas eram fantásticas, felicíssimas, brincavam na rua. Do passado. Isto é algo que é completamente falso. Muitas crianças morriam precocemente antes de atingirem o primeiro ano de idade. Nós tínhamos a mais alta taxa de mortalidade infantil da Europa, uma das mais altas, das mais altas, e atualmente temos uma das mais baixas, quer da União Europeia, quer do mundo. As crianças, portanto, muitas crianças não sobreviviam ao primeiro ano de vida. As crianças, muitas delas não iam para a escola, começavam a trabalhar logo desde muito cedo. As pessoas velhas, nós pensamos, bem, mas os velhos eram estimados, as pessoas mais velhas. Não é bem assim. Alguns eram estimados, de facto, também pela raridade, porque eram muito poucos. Mas as pessoas velhas não eram tão felizes quanto nós imaginamos. As famílias não eram, do ponto de vista... vá lá externo, nós podemos dizer, não, mas é que havia poucos divórcios. Claro que existiam poucos divórcios, mas há uma razão simples. É porque a maioria dos casamentos eram, como eu disse, casamentos católicos, e até 1975, até a revisão da Concordata, era proibido o divórcio para casamentos católicos, como sabemos. Portanto, é natural que mesmo que as situações de ruptura conjugal e emocional existissem, elas não se podiam traduzir do ponto de vista real. E por isso muitas situações e muitos casamentos mantinham-se só porque sim. E é claro que há uma série de imagens que nós fazemos do passado que não são exatamente, e aí também a Concordata nos ajuda também a perceber muito aquilo que nos faz, que o passado não era, e as histórias que muitas vezes nos tentam contar sobre ele e que são desmentidas pelos factos. E uma delas, muito interessante, e que hoje ainda pesa muito sobre a sociedade portuguesa, tem a ver com a escolaridade. Mais uma vez, às vezes ouço também dizer, nós somos um país de doutores e de engenheiros, nós temos doutores a mais, temos engenheiros a mais. Bem, doutores e engenheiros no sentido de pessoas escolarizadas. Ora bem, isto é falso. Nós somos o país da Europa com um maior déficit de qualificações escolares. A maioria da população dos 25 aos 64 anos, portanto, estamos a falar de população em idade ativa plena, dos 25 aos 64, não tem nem o secundário nem o ensino superior, ou seja, tem no máximo o 9º ano de escolaridade. Sendo que a média da União Europeia é, ou seja, cerca de 3 em cada 4, em termos médios da União Europeia, cerca de 3 em cada 4 pessoas neste grupo etário têm o secundário ou o superior. E nós, a maioria, não tem nem o secundário nem o superior. Mais de 50% dos portugueses não concluíram sequer o ensino secundário. Exatamente, isto é terrível. Superior. Isto é terrível. Em termos da mobilidade social e do acesso aos bens culturais, como é que essa informação reverte? Nós temos um problema grave do ponto de vista de desigualdade. Nós somos uma sociedade muito desigual. A começar pela questão dos rendimentos. Maria João, diga-me, em termos da desigualdade, em que posição mais ou menos nos situamos? Isso é claro ou não há... Nós estamos acima, somos mais desiguais do que a média da União Europeia. Posso dizer assim, números que tenho de memória, que os 20% mais ricos do país, de Portugal, ganham cerca de 6 vezes mais do que os 20% mais pobres.
isto é superior, portanto, esta desigualdade é um indicador de desigualdade, Sim. como existem outros, somos mais desiguais do que a média da União Europeia. E há aqui a OCDE recentemente lançou um relatório muito interessante, onde Portugal constava, e o relatório até falava do elevador social que estava estragado. O elevador, com certeza, que está Sim. estragado. E dizia algo de interessante, que era, no fundo, nos níveis mais baixos, parece que, quando as pessoas têm níveis de rendimento mais baixos, parece que o chão está pegajoso. As pessoas têm dificuldade de saírem daquele chão que as agarra. Também no topo, as pessoas que estão no topo da hierarquia do ponto de vista de rendimentos, parece que o teto está pegajoso. Ou seja, quem está no teto não sai raramente desse teto, e quem está no chão está agarrado àquele chão. E é claro que isto não significa que não exista mobilidade social. Claro que existe a mobilidade social, mas a desigualdade a mobilidade é muito, não está a fazer-se ao ritmo desejável. Esse tal relatório dizia, por exemplo, e do ponto de vista de remunerações e de rendimentos, dizia que uma criança nascida de uma família de rendimentos muito baixos demoraria cerca de 5 gerações até chegar a um rendimento médio. Isto é terrível do meu ponto de vista. 5 gerações. 5 gerações. Agora, pode dizer, mas o que é que está aqui a falhar do ponto de vista da mobilidade? Aqui há uma componente, escolaridade. Exatamente, há aqui uma componente importantíssima, que é a escolaridade. Ou seja, não é bem a escolaridade, a escola, o papel da escola. Porque quando nós pensamos em desigualdades, as desigualdades existem. Nós somos diferentes uns dos outros. Somos diferentes, nós não somos todos iguais. Agora, o problema, do meu ponto de vista, está na chamada desigualdade de oportunidades à partida. Ou seja, a pessoa pode ter sorte ou azar por causa do berço em que nasce. Uma criança que nasce num berço mais desfavorecido tem azar. E uma criança que nasce num berço mais favorecido tem sorte. Mas o papel da escola, o papel do ensino, é reparar essa desigualdade. E não está a ser cumprido. Exatamente. O papel do ensino, da escola, da educação, deveria ser um corretor dessas desigualdades de partida. E, de facto, não está a fazer esse papel devidamente. Ou não demoraria as tais 5 gerações. Exatamente. Esta reprodução das desigualdades e a dificuldade ou seja, esse tal elevador que não está a funcionar com o ritmo, com a aceleração de vida, a escola deve ser aqui chamada, e devemos pensar muito qual é, então, o papel da escola. Eu trouxe aqui um gráfico. Eu sou uma mulher de gráficos e de números e não consigo pensar sem dados. Primeiro vejo os dados e depois parte para o meu pensamento sobre a realidade e sobre a sociedade em que vivo. Por isso, faço-me sempre acompanhar de números. Mas este gráfico, não sei se têm a oportunidade de o ver. De qualquer das formas, é um gráfico da fonte de informação é a DGIC, que é do Ministério da Educação, a Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, e neste gráfico está representada a percentagem de alunos com percurso de sucesso por nível de habilitação da mãe. Nós sabemos que a mãe faz toda a diferença em relação ao sucesso ou insucesso do filho. Maria João, a mãe faz a diferença no sucesso ou no insucesso do filho? E o pai? O pai faz menos diferença em relação aos resultados do filho. Antes de avançarmos para o gráfico, porque esta questão penso que é fundamental, a mãe faz essa diferença toda na qualidade de vida futura do filho, no seu eventual sucesso, e o pai menos, porque em caso de divórcio é a mãe que acompanha o filho, em regra, ou que fica com a tutela do filho, ou este dado não tem rigorosamente nada a ver com o resultado que apresenta? Não tem a ver com o caso de divórcio, tem a ver com a responsabilidade, a partilha de responsabilidades no seio da família. A mulher é responsável por tudo o que se passa, grande parte, por tudo o que se passa com os filhos. Um filho mal-sucedido, a primeira questão que
há um inquérito recente que foi feito a propósito da partilha de tempos e percebe-se que quando o filho está doente, por exemplo, quando o filho está doente, quem fica em casa é a mãe. É a mãe. Quem acompanha nos trabalhos de casa do filho é a mãe. A mãe, ou seja, a mulher é simultaneamente mãe, hoje, e profissional. No passado, havia muitas mulheres que eram essencialmente mães. E mulheres ou não, mas eram essencialmente mães. Neste momento tem que conciliar estas duas vidas muito fortes, que é o ser-se mãe e o ser-se profissional, boa profissional. E isto, às vezes, é muito complicado. Nos homens, a questão é bem diferente. Um homem que se espera dele ainda é que seja bem-sucedido do ponto de vista profissional, que tenha uma carreira de sucesso, etc. As mulheres espera-se muito mais e espera-se que sejam aquele garante, aquele pilar da tal família e que acompanhem os filhos na sua trajetória de crescimento e desenvolvimento. E a mãe tem aqui um papel muito crítico. A mãe, em Portugal, e estamos a falar do nosso país. E há aqui estes resultados revelam muito esse efeito do papel mãe no acompanhamento dos seus filhos. Mostre-nos então esse determinismo. Este determinismo, isto é terrível, e é terrível, eu digo que é terrível porque estamos a falar de percursos de sucesso. E percursos de sucesso de crianças que estão no segundo ciclo e depois o de baixo é o terceiro ciclo, mas a regularidade do gráfico é incrível. E começa no sem habilitações, uma mãe sem habilitações, depois o básico segundo ciclo, a mãe com o básico terceiro ciclo, secundário, licenciatura e mestrado ou doutoramento. E como se vê aqui, as barras vão aumentando consoante o nível de escolaridade do sucesso dos filhos, consoante o nível de escolaridade das mães vai aumentando. Crianças com percurso escolar de insucesso, apenas 8% das crianças cuja mãe não tem qualquer escolaridade têm um percurso escolar de sucesso. Ou seja, nós estamos a falar que 92% das crianças têm insucesso e a mãe não tem qualquer escolaridade e as crianças não têm sucesso. Há uma replicação do modelo maternal. Exato, é uma replicação, isto aponta-nos, estes gráficos são muito fortes. Impactantes, muito sem fortes. dúvida. Porque percebemos que eu não acredito que uma criança que nasça numa família cuja mãe tenha, no máximo, o terceiro ciclo, portanto o nono ano de escolaridade, que essa criança seja menos capaz, seja menos talentosa, tenha menos habilidade, tenha menos curiosidade, tenha menos interesse por conhecer que uma criança cuja mãe tem um mestrado ou doutoramento. Só que o meio faz toda a diferença. O facto de ela nascer num meio rodeada de livros, porventura, em que as conversas são diferentes, em que se valoriza a escola, isso pode fazer toda a diferença. Mas, e nós sabemos que faz, mas aí, então, é à escola que compete corrigir estas mesmas diferenças de partida. Porque as crianças nascem em meios diferentes, mas a escola tem que as corrigir, tem que atenuar essas diferenças, ou espera-se que a escola atenue e não que as reproduza. E, exatamente. De facto, a escola está a reproduzir essas desigualdades e as crianças com mais sucesso são as crianças que vêm de meios que têm origens sociais mais diferenciadas. Isto é terrível e perguntamos, então, para que é que serve a escola neste contexto? E estamos a falar de escola, estamos a falar do segundo ciclo, estamos a falar do terceiro ciclo, portanto, estamos a falar de crianças muito novas. Mas eu também gostaria de falar do primeiro ciclo. O primeiro ciclo, que vai até à antiga quarta classe, vá lá, no primeiro ciclo, por exemplo, 7% das crianças que estão no segundo ano chumbam, reprovam, ficam retidas. Portanto, 7% corresponde a um bocadinho menos, mas é uma em cada 10 crianças. Fica retida no segundo ano. E só não fica retida no primeiro ano, ou seja, estamos a falar de crianças com 5 anos, 6 anos, porque não se pode chumbar no primeiro ano, porque senão também ficava retida no primeiro ano. Isto é assim, um percurso de insucesso numa criança que a marca logo à partida, depois, passo a estar o passo, é muito difícil. É muito mais difícil. O que é que nós estamos a fazer às nossas crianças com 6 anos que dizemos logo que tu vais retida. ficar mais um ano e depois, se calhar, mais um outro ano em seguida porque ainda não aprendeste o suficiente? E o acumulado de insucessos é algo que nos está a condenar a todos e que importa
pensarmos bem se o chumbo, a chamada atualmente a retenção, se de facto faz algum sentido. Se é mais, quando se diz, bem, mas é que a retenção, porque se nós não chumbarmos ou se não retivermos estes meninos, isto é uma escola facilitista. Eu pergunto, não é mais fácil chumbar alguém do que trabalhar com essa mesma criança para que ela tenha algum sucesso e para que ela não venha a ter maus resultados na escola? Isto obriga a um trabalho muito mais em profundidade do que pura e simplesmente descartarmos dessa criança, dizer, não, tu não tens os conhecimentos suficientes, aos 6 anos, não tens os conhecimentos suficientes, sabendo que as crianças têm níveis de desenvolvimento diversos, têm níveis de maturidade diversos. Isto é terrível, o que se está a passar a esse nível. E é muito importante que as pessoas se apercebam, então, como é que deve ser o papel da escola, porque a escola é determinante para tudo. Não é só determinante para os saberes eruditos, mas é determinante para nós sabermos estar numa sociedade cada vez mais exigente e numa sociedade cada vez mais complexa. Mas temos aqui, Maria João, uma tempestade perfeita. Portanto, temos a desigualdade social no nosso país acentuada em relação ao resto da União Europeia. E temos a origem social como a expectativa do sucesso ou do insucesso. E depois a escolaridade da mãe. Portanto, isto na realidade é uma tempestade perfeita quando tudo se conjuga da forma mais negativa. E a escola não oferece essa reparação, a igualdade da oportunidade. Há muito pouco tempo atrás, não me recordo de quem era o artigo, mas um dos modelos, e achei extraordinário pela diferença, no Japão, na escola pública, quando a criança, ao fim de cada dia de escola, não atinge o objetivo daquele dia, o professor fica com aquela criança ou as outras crianças a trabalhar até que esse objetivo seja atingido. Nós não temos sequer essa forma de estar na escola, mas também não temos a forma de estar que o norte da Europa, nomeadamente a Finlândia, está a implementar nas escolas, com a discussão do ensino. Essa discussão aqui não é feita? A discussão é feita, tem vindo a ser feita, mas já agora, a propósito do exemplo que deu, do professor que fica com o aluno porque se sente responsabilizado, porque o aluno tem que aprender, mas tem que ser o professor a ajudá-lo. E nós sentimos todos à nossa volta, quem não tem crianças na escola e que percebe à volta, sejam pais, sejam avós, sejam tios, percebe o que é que as crianças trazem para casa, para os trabalhos de casa, os trabalhos de fim de semana. E quem é que está ao lado das crianças? Não estão as crianças sozinhas a fazer os trabalhos de fim de semana. Não são, com certeza. Estão as crianças, normalmente com as mães, a fazerem os trabalhos de casa diários. Portanto, a escola envia para casa trabalhos para as crianças fazerem, cujos pais têm que estar preparados para ajudarem as crianças. O que não acontece. E se um pai não está preparado, lá está. Claro. Se um pai não está preparado e se não percebe, a criança chega à escola e não tem os trabalhos bem feitos. E começa logo a ficar em desvantagem em relação a uma outra que tenha um pai ou uma mãe que saiba explicar e que compreenda bem o que é exigido. E não devia ser o pai ou a mãe, devia ser a escola. E a criança devia trazer poucos trabalhos para casa e estes trabalhos deveriam ser feitos na escola. E os professores, uma criança com insucesso, não é o problema, não está na criança. Pode estar também na criança, mas o problema está na escola. E é a escola que se deve questionar porque é que a criança não teve sucesso. E eu lembro, e falou agora do caso da Finlândia, que eu há uns anos estive com uns colegas no âmbito da OCDE e que estávamos a discutir indicadores para medir o sucesso ou insucesso escolar. E eu falava muito das taxas de retenção de chumbo. Dizia, não, este indicador é muito importante. E os meus colegas da Finlândia e da Suécia olhavam para mim e pensavam, mas porquê é que ela insiste tanto nas taxas de retenção? E eu, a certa altura, eles disseram, mas não vale a pena porque isso é uma coisa que não existe. Se não existe, existe. Mas nos vossos países como é que é? E eles responderam, um deles respondeu-me desta maneira. Sabe, nos nossos países só fica retido um aluno que tenha um atraso mental profundo. E eu olhei
Porque os outros, nós fazemos o trabalho com eles para superar, porque às vezes não é o desconhecimento da matéria, é um ponto que não se percebe e esse ponto depois tem implicações com os outros pontos da matéria. Um aluno que não sabe a tabuada está impedido de compreender a parte da matemática que vem a seguir. Portanto, mas o problema está na tabuada, não está no resto. Portanto, o problema nós temos é que resolver a questão logo da tabuada. Ora, e eu pensei, então eu não acredito que o meu país tenha tantas crianças com atraso mental profundo. E nós lidamos com esta história do chumbo como se fosse algo que nos orgulhasse e como se os sistemas como se fosse um padrão da exigência. E como se os sistemas norte da Europa fossem sistemas facilitistas. Ora, quando olhamos para os resultados do PISA, que é um teste internacional, percebemos que os países norte da Europa estão muito melhor do que nós. Portanto, os tais países que passam os alunos porque lhes dão apoio, porque sinalizam os alunos, porque os acompanham, esses tais países são os países que têm melhores resultados nesses tais exames internacionais e nós que somos muito exigentes e que chumbamos as crianças com resultados terríveis e mesmo com resultados com custos económicos terríveis. Chumbar uma criança tem custos também económicos, não só para o presente, mas também para o futuro, porque a riqueza das sociedades, como nós sabemos, é cada vez mais função do conhecimento. E sem conhecimento, as sociedades são sociedades pobres. E, por isso, comprometer crianças que podem representar uma mais-valia importantíssima para a sociedade é comprometer, muitas vezes, o futuro dessa mesma sociedade. Portanto, é importante que nós comecemos pela origem, pelas causas. E uma das causas, um dos pontos que mais me preocupa e que justifica muitas vezes alguns dos nossos atrasos quando nos comparamos com os países da Europa, é a educação. E é por aí que devemos começar, porque, por exemplo, um outro dado interessante, nós dizemos muitas vezes, os portugueses trabalham pouco. Não, os portugueses trabalham cerca de 11 horas mais que os alemães, em média, por semana. Os trabalhadores 11 horas a mais. A mais que os trabalhadores por computador da Alemanha. Ou seja, nós trabalhamos... A ideia do país do Sul, mais uma vez, exatamente, trabalha pouco. Preconceito que trabalha pouco e que vive ao sol. Agora, o problema é que somos pouco produtivos. Não é que nós somos pouco produtivos, conforme acabou de nos apontar, somos pouco produtivos porque temos uma taxa de escolaridade, temos a escolaridade mais baixa, não temos o ensino secundário concluído, não temos o ensino superior concluído, não temos uma escola que ofereça as tais reparações, que faça o trabalho com o aluno, temos a retenção. Portanto, tudo isto colabora nessas 11 horas de trabalho a mais para produzirmos menos do que a média da União Europeia, muito menos. Portanto, a conclusão é o que fazer, porque isto, o esforço, porque a nossa escolaridade é baixa, aliás, a maioria dos empregadores também tem no máximo o 9º ano de escolaridade. A maioria dos empregadores tem no máximo o 9º ano de escolaridade. Nós não trabalhamos, nós não sabemos trabalhar por objetivos. Nós trabalhamos em função do esforço. Ou seja, quantas horas é que dedicou àquela causa? Se dedicou muitas, é porque é um bom funcionário. Se dedicou poucas. O resultado, se a pessoa fizer o mesmo trabalho em menos horas, é menos valorizado que um colega que faça o trabalho o mesmo trabalho em mais horas, o que devia ser ao contrário. Com certeza. Mas nós, para isso, precisamos ter objetivos. Precisamos de os saber medir em função dos objetivos. E nós não sabemos os objetivos. Nós sabemos acompanhar os processos. Só que os processos, muitas vezes, não nos levam a lado nenhum. Nós fazemos muito esforço, mas precisamos de saber porque é que estamos a fazer aquele esforço e qual é a finalidade. E esse ponto implica com a tal escolaridade. Porque imaginar um planeamento do ponto de vista de resultados é algo que nos remete para um nível de pensamento mais elevado, que é saber pensar no abstrato, saber deixar de pensar no concreto e andar agarrado às pequeninas coisas. E isso, a escolaridade também traz esse salto, que é um salto necessário, que é a capacidade de abstração e a capacidade de olharmos por cima e não de andarmos colados ao pequenino e ao dia-a-dia. E isso leva a que muitas vezes, portanto, a nossa produtividade é baixa por várias razões, mas uma delas também tem a ver com as fracas lideranças que nós temos e a baixa escolaridade de quem emprega e o tipo de processos que estão associados à própria produção. Portanto, o número de horas está lá. São 36 por semana, mais 11 que a Alemanha. Mas o resultado deixa muito a desejar. Portanto, a escola
é o início de tudo. E quando se fala da escola, fala-se da escola desde o princípio, do início, e a escola significa ser... A família tem um papel e a escola tem um outro papel. Sim. Não se pode esperar que a família tenha o papel da escola. Isso é o ponto, logo, à partida, para banir. Para manter a desigualdade. Exatamente, para banir, ou seja, separar as águas. E quando dizia que muitas reformas foram feitas, etc., ou que não foram feitas reformas, o sistema educativo português tem assistido a uma turbulência incrível do ponto de vista de medidas, de reformas, entre aspas, de mudanças. Mas são mudanças para 4 anos. Não são mudanças estruturais, pensadas para... Vamos ver como é que funciona, como vamos implementar estes próximos 20, 30 anos e ver os resultados dessa alteração estrutural. Exatamente. E estudos que sustentem, porque sem estudos, porque parece que pouco a educação está a servir ou seja, que anda atrás das ideias dos governantes do Ministério da Educação. Ou seja, há um governante que pensa de uma maneira, pois altera-se o sistema. Depois, nos 4 anos seguintes, há um outro governante que tem outras ideias. Isto não é assim. Nós temos que ter um plano a longo prazo. E a educação é algo cujos resultados não se veem de imediato, mas precisamos ter um plano a médio e longo prazo. E temos que estar todos de acordo com os princípios. Eu acho que os princípios, de uma maneira geral, estamos todos de acordo. Queremos mais pessoas qualificadas, queremos mais crianças bem-sucedidas na escola, queremos uma sociedade mais conhecedora, etc. Mas isso implica com uma série de medidas em concreto. E essas medidas em concreto é que muitas vezes contaminam os resultados finais. Sim. Porque umas vezes há retenções, umas vezes há exames, outras vezes não há. Umas vezes as retenções são estimuladas, outras vezes são isto. E nós temos que nos acertar, porque corremos o risco de estarmos a perder o passo. Nós começámos muito atrás em relação aos países do norte da Europa. Tivemos o período de Estado Novo foi terrível do ponto de vista de escolaridade, bastava quase o saber ler, escrever e contar, como nós sabemos, mas perdemos muito tempo. Mas nós temos que ganhar, temos que andar mais rápido que os outros, porque temos feito avanços. Eu estou aqui a traçar este cenário, mas atenção, nós estamos hoje melhor do que estávamos no passado. Sem dúvida. Mas, Maria João, se de uma forma concertada, como referiu ainda há pouco, o país conseguiu reduzir a taxa de mortalidade infantil da mais elevada para uma das mais baixas, como é que não conseguimos concertadamente planear aquilo que é o futuro do nosso país através da educação? Pois, Porque isto significa que se nos mobilizarmos, se refletirmos e se essa reflexão for conducente a uma ação, os resultados aparecem. Exatamente, e não só. E eu acho que é por aí que nós temos que começar e temos todos que começar e temos que nos sintonizar em relação a isso. Temos que nos sintonizar em relação, normalmente, ou seja, não são só as pessoas que estão dentro do sistema de educação que sabem de educação. A educação é um assunto que toca a todos. Claro. Não há ninguém que esteja excluído e que deva estar excluído. Não é só porque os pais têm a ver com os filhos e porque os filhos são do sistema. Eu, como cidadã, tenho interesse na educação. E todos... ou seja, o assunto e muitas vezes as grandes ideias e os grandes debates e as grandes reformas vêm de pessoas que estão fora do sistema e não metidas dentro do sistema. E mesmo a questão da responsabilidade, porque é muito mais fácil nós atribuirmos a culpa aos eles e ficarmos do lado do nós. Exatamente. Mas o nós, neste aspecto, seria passivo. Completamente, não pode ser. Exatamente. O problema da sociedade não é só o problema de governantes, é o problema de todos. Mas para o problema de todos, nós precisamos ter consciência que existe o problema, em primeiro lugar, e identificá-lo. E agora não há razão, não há desculpa para as pessoas dizerem eu não sabia que. Não. Aliás, os dados estão lá. Na Pordata, por exemplo, e noutros sites, mas na Pordata naturalmente. Portanto, não há desculpa para se dizer que não se sabe. Sabe-se. E o problema está identificado. E agora, o que fazer? E existem 2 vias. Uma delas é encontrar soluções dentro do próprio problema. E dizia o Einstein, penso que era o Einstein, dizia que as soluções não devem ser encontradas dentro, era qualquer coisa parecida, não era bem esta, mas a ideia era um pouco esta, dentro do sistema que causou o problema. As soluções
devem ser encontradas fora do problema. Portanto, o primeiro ponto é, não são os protagonistas os únicos que devem pensar nas soluções. Aqueles que estão metidos dentro de um sistema e de problema. Porque muitas vezes há interesses de várias ordens, uns defendem uns interesses, outros defendem outros interesses. É preciso sair e lançar um novo olhar. Isso é um ponto. Um segundo ponto é um compromisso social com a educação a várias décadas e não a legislaturas. Claro. Ou seja, a educação assumimos uma base, um denominador comum, e o denominador comum tem a ver com, por exemplo, questão dos conteúdos. Que conteúdos é que estamos a dar às crianças? Que conteúdos é que as crianças precisam de aprender, as crianças do futuro? Será que nós estamos a ensinar aquilo que é necessário e importante saber-se em termos futuros? Será que nós estamos a desenvolver as competências que elas precisam para serem cidadãos plenos no presente e no futuro? Ou será que continuamos, muitas vezes, a não conseguir escapar daquilo que nos ensinaram no passado? Eu, no outro dia, tive uma surpresa. Peço desculpa por esta sinceridade, mas abri um livro do 3º ano do estudo meio, de um sobrinho neto meu, e quando o abri, fiquei espantada. Porque não sei quantas páginas desse mesmo livro, de estudo do meio, 3º ano de escolaridade, eram dedicadas às bandeiras dos municípios e das juntas de freguesia. Portanto, as crianças andam a aprender bandeiras e tudo o que tem a ver com a composição da bandeira. Muito bem, muito importante, interessantíssimo, fundamental para uma criança que tem 7, 8 anos, os brasões, etc. É essencial para essa criança. É que eu não percebo. Eu olhei para... Aliás, até tirei fotografias, pensei, eu não estou a acreditar no que estou a ver. E mesmo nesse mesmo livro, havia um exemplo do país dividido em territórios. E a referência aos territórios era por distritos. Ora, existe uma outra designação que é muito mais importante e muito mais útil, que é a divisão em regiões, que se chamam os NUTs, mas não interessa agora para o caso, que são essas as regiões que nos, de algum modo, que nos definem e que nos diferenciam. Os distritos é uma divisão administrativa, mas que já não faz parte do presente e da atualidade. Ora, quando eu olho para aquele livro, as crianças continuam a aprender os distritos, não se fala nas novas nomenclaturas, as crianças aprendem durante aquelas páginas todas as bandeiras dos concelhos e das juntas de freguesia, identifica qual a diferença entre esta bandeira do teu concelho e a bandeira da junta de freguesia. E a criança leva este trabalho para casa. Desculpa, quer dizer, eu fico preocupada porque o tempo é precioso lá. Agora, há uma outra questão, que é o fator tempo, que é um fator muito importante, não é? Mas repare, Maria João, é que o que está a dizer é que, a despeito do progresso que fizemos, e fizemos-lo de facto, há, dentro do nosso ensino, instrumentos que estão a perpetuar tudo aquilo que nos torna mais precários em relação aos restantes países da Europa. Exato. Estamos a olhar para trás, grande parte do ensino é feita a olhar para o retrovisor, que é, eu sabia os rios, pois é preciso saber os rios. Os caminhos de ferro. As linhas de ferro, exatamente. Agora não sei se ensina, não sei, agora penso que não, mas é este, portanto, há uma componente, eu não digo toda, porque, claro que, como digo, evoluímos, temos grandes avanços. Claro que sim. Não estou... mas agora, não os suficientes, mas por comparação com o resto da Europa. E é interessante que um dia alguém me deu um exemplo que eu achei interessante, e que tinha a ver com isto. Alguém que tivesse morrido no século passado e que regressasse agora à atualidade do país, ao Portugal de hoje, se fosse médico e se entrasse numa sala de operações, olhava para aquilo tudo e dizia assim, espera lá, eu não sei para onde é que é de começar, eu nem sei o que é isto, Tudo que máquinas são estas. Se fosse professor, entrava na sala de aula e ia dar a sua aula. Porque tinha, quer em termos de disposição de sala, quer tudo que se mantém praticamente, não digo igual, mas muito próximo. O professor não se sentia perdido, o médico sim sentia-se perdido. Portanto, é preciso o avanço que a medicina fez e o avanço que a educação, que é o alicerce, não só da medicina, mas de todas as outras ciências e de tudo o resto, isto é por aqui que nós, por estes pequenos exemplos, muitas vezes, que nos levam às grandes questões e às grandes preocupações. Esta questão tem de ser tratada entre os cidadãos e os governantes de forma concertada, com um objetivo comum. Claro. Não é isso que está a acontecer, mas que esta discussão também sirva para colaborar
na criação das plataformas necessárias. E agora, esta questão de diferença de escolaridade, reflete-se nas nossas escolhas culturais, reflete-se nos nossos consumos dos produtos culturais. Reflete-se claramente e é interessante perceber, por exemplo, segundo dados do Eurostat, organismos de estatísticas da União Europeia, que Portugal tem uma baixa participação nas atividades culturais, ou seja, os cidadãos utilizam pouco ou menos do que a média da União Europeia, utilizam menos algumas ofertas existentes, como Teatro. É o caso do cinema. A maioria dos cidadãos, no ano a que se reportam os dados, nesse ano não tinha ido uma vez ao cinema. Também 2017? Não, estes dados são de 2015, são os mais recentes. 2015. A maioria dos cidadãos de Portugal não tinha ido a um espetáculo ao vivo, incluindo teatros, concertos, etc. A maioria dos cidadãos não tinha ido ver um monumento ou um local de interesse histórico, um museu, uma galeria de arte, seja o que for. Na Europa a média também está acima, ou seja, a maioria também não vai, só que a nossa maioria é maior do que a média da União Europeia. Mas, e depois há países, mais uma vez voltamos aos finlandeses, voltamos à Dinamarca, etc., cuja maioria foi pelo menos uma vez ao cinema, ou ao teatro, ou ao museu, etc. E, portanto, nós estamos, em termos de população, muito longe dos tais países do norte da Europa no que diz respeito a esta utilização, a esta participação em atividades culturais. Porém, quando fazemos o chamado filtro e vamos buscar só aquelas pessoas que têm um ensino superior, a nossa distância em relação aos tais países do norte da Europa diminui e a maioria, sim, participou em alguma destas atividades culturais, cinema, etc. Portanto, mais uma vez, o indicador da escolaridade como decisor. Exatamente, como decisor. Ou seja, o interesse vai-se construindo. Eu só tenho interesse se for construindo algo. E se for... Porque toda a gente é curiosa, toda a gente gosta de saber o que é que se passa à volta, mas agora interessa saber para onde é que nós devemos dirigir a nossa curiosidade. Se é para o que se está a passar na casa ao lado ou se é para aquilo que nos rodeia e para a sociedade em que vivemos. E é esse o ponto onde a escola também deve dirigir a curiosidade das pessoas. Não é para o que se passa, como digo, na casa ao lado, mas sim no que se passa no mundo e nas grandes questões mundiais e humanitárias, quer do presente, quer do passado. E é por aí que a escola também deve alimentar a nossa curiosidade, porque todos temos essa curiosidade, todos nós queremos saber mais. Agora depende do que é que nós sabemos mais. E a cultura é um reflexo muito, reflete muito esta questão do treino, vá lá, por uma curiosidade, mas uma curiosidade de tipo diferente. E essa curiosidade, que é uma curiosidade ampla, mais profunda, uma curiosidade menos concreta, mais abstrata, isso é algo que se sente com estes dados em que percebemos que realmente aqui ser-se mais ou menos instruído faz toda a diferença. Na nossa vida presente, num Portugal que estamos a construir. Exatamente. Maria João, muito obrigada. Gostei muito da nossa conversa e espero que possamos continuá-la fora daqui. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Para a semana, mais artes e mais letras, mais cultura em 1000 palavras não fazem uma árvore.